Será que o problema é o tolo ou somos nós? Olá, José aqui mais uma vez, hoje com o resumo do capítulo 26 do livro de Provérbios. Então, o capítulo 26 ele fala sobre o tolo, o preguiçoso e o conflito. Então, o tema central desse capítulo é o discernimento, onde Salomão usa comparações da natureza para mostrar que certas atitudes têm consequências inevitáveis. E esse resumo ele foi dividido em três partes, que a primeira, do verso 1 ao 12, fala sobre o retrato do tolo, onde Salomão começa dizendo que dar honra ao tolo é tão estranho quanto nevar no verão. E no verso 2 fala sobre a maldição sem causa, que diz assim: assim como o pássaro que voa sem rumo, a maldição dita sem motivo não atinge o alvo. Você não precisa temer palavras más ditas injustamente contra você. Então, se você não tem causa para que a maldição pegue, você pode ficar tranquilo, né? E então aqui nesse ponto temos que fechar brecha, não deixar que coisas abertas, pecados que venha permitir que as maldições se acheguem a você. Porque se não tiver nenhuma brecha, realmente ela não vai pegar, ou seja, não vai ter causa para isso. Então, as causas que podem ser pecados, transgressões, ou seja, um motivo para que ela possa se firmar em uma pessoa. E seguindo aqui, no verso 4 e 5 fala sobre a resposta do tolo. Que esses dois versículos, eles meio que se contradizem. que, que fala assim, primeiro, verso 4 fala: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, ou sua tolice, para que não te faças igual a ele. Ou seja, não desça ao nível da tolice dele, pra, senão, ao invés de ser sábio, você vai se tornar tolo igual a ele. Aí no 5 ele já fala assim: responda ao tolo segundo a sua estultícia, ou sua tolice, para que não seja sábio aos seus próprios olhos, mas não deixe sem resposta quando for necessário colocar um limite e mostrar que ele está errado. Então aqui meio que se contradiz, certo? Porque um fala para não responder, o outro já fala para responder. Mas aqui existe uma explicação. No verso 4 ele fala para não responder o tolo segundo a sua tolice, para que não se faça semelhante a ele, porque vocês não se tornem a ele. Mas o que significa é, não entre no nível da tolice dele, pois isso o tornará igual a ele. Não se envolva em discussões tolas, pois você poderá, é, ou seja, você perderá a sua própria sabedoria e descerá ao nível do tolo. E no verso 5 ele fala para responder ao tolo, né, segundo a sua tolice, para que ele não se torne sábio aos seus próprios olhos, que significa que com a verdade, expondo a tolice dele, para que ele não pense que está certo ou que suas ideias são sábias. Isso impede que ele se torne ainda mais convencido da sua própria ignorância. Ou seja, aqui você tem que responder, mas dando orientações, e dando um ensinamento para ele, para mostrar para ele que a tolice dele não é o certo. E o que ele está falando não vai tornar ele sábio, pois assim, se você descer o nível dele, você vai mostrar para ele que ele está certo. Mas você, como uma pessoa sábia, vai responder de acordo a tolice dele, mas dando um ensinamento. Então, vamos aqui no verso 12, ele fala sobre o perigo, que diz: o homem que se acha sábio aos seus próprios olhos é mais perigoso que o próprio tolo.
O orgulho cega para o aprendizado. Então, aqui, se o tolo ele não recebeu uma resposta de acordo a mostrar que a tolice dele não é o que realmente condiz, você vai ensinar para ele coisas, mas como geralmente ele é cego, com o orgulho dele cega ele, ele não vai ter um aprendizado. Mas você tem que dar uma resposta coerente para que ele não se sinta sábio. Na parte 2 do verso 13 a 16, fala sobre o retrato do preguiçoso. Então aqui já vai mexer com uma coisa que devemos tomar muito cuidado, né? Então, assim, ele fala sobre a ironia que mostra o ridículo da preguiça. No verso 13, ele fala sobre as desculpas criativas. Então, o preguiçoso é muito criativo. Eu já ouvi uma frase uma vez, não sei se foi o Bill Gates que falou, que disse: se você tem uma tarefa muito difícil, você pode delegar ela ao preguiçoso, porque ele vai encontrar a forma mais fácil de resolver aquilo. Muito interessante, né? Então vamos lá. Então, diz assim: o preguiçoso diz: um leão está no caminho. Ele inventa perigos absurdos para não ter que ir trabalhar. Então, vê como que ele é astuto. Ele vai resolver a situação, por mais difícil que ela seja, ele resolve. Então, passa as tarefas mais difíceis para o preguiçoso. No verso 14, ele fala sobre o movimento sem progresso, que diz: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Ele se mexe, se vira de um lado para o outro, mas não sai do lugar. Olha só, preguiçoso não diz, né? Vamos tomar cuidado, vamos levantar da cama. No verso 16, ele fala sobre a ilusão, que diz: o preguiçoso se acha mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Ele confunde a sua falta de ação com prudência. Como já se viu, né? O preguiçoso, ele, não vou fazer isso para não correr o risco de sofrer alguma coisa. Isso está sendo prudente, mas não está passando de um mero preguiçoso. Vamos tomar cuidado com isso. Na parte 3 do verso 17 a 28, fala sobre o caluniador e a contenda. Essa parte foca muito sobre as brigas que começam com a língua, né? E mais uma vez aqui mostra a questão da língua. Nos capítulos anteriores, já falamos sobre o poder da língua, ou seja, o poder da palavra, e como devemos ser prudentes ao falar, no que falar e como falar, no momento certo. Então, aqui no verso 17, ele fala sobre meter-se em briga alheia, que diz assim: pegar um cão pelas orelhas é tão perigoso quanto se meter em uma briga que não é sua. Você vai acabar se machucando. Existe um dito que fala assim: não meta sua colher enferrujada onde não é chamado. E isso aí, essa é uma expressão idiomática que é falada em algumas regiões do Brasil, que, resumindo, quer dizer para você não se intrometer, né, não dar palpite onde não é chamado, ou seja, vai cuidar da sua vida, porque cada um tem a vida que merece. Então, assim, se você não está envolvido em uma situação de brigas, não vá se meter, porque isso pode acabar voltando contra você. Isso eu já vi muitos casos que realmente não vale a pena você se envolver. E aqui no verso 20 ele fala sobre a fofoca como combustível, que diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se você parar de dar ouvidos ou de espalhar boatos, a briga morre sozinha. Assim, se o fofoqueiro não ficar fofocando, vai acabar as contendas.
E então, no versos 24 e 26, fala sobre o ódio disfarçado, que é um alerta, né? Que diz assim: alerta contra quem fala suavemente, mas guarda maldade no coração. A mentira pode durar um tempo, mas a malícia será revelada em público. Então temos que tomar cuidado para não sermos também um mentiroso. Não vamos falar coisas que não sejam verdade, porque isso vai acabar vindo a público. E você pode se tornar aí uma pessoa de má fama em relação a isso. Então, o Provérbio 26 ele nos convida a sermos, né, avaliadores de nós mesmos. Será que estamos tendo desculpas de leão no caminho, para não enfrentar nossos desafios? Essa é uma pergunta. Será que estamos alimentando fogos de contenda com nossas palavras? Fica aí para reflexão. Bom, a sabedoria hoje é saber quando falar, quando calar e entender que o caráter é provado pela nossa disposição em agir e pela nossa sinceridade no falar. Espero que esse resumo do capítulo 26 deixe ensinamento para você, que você aprenda o que realmente você deve fazer, que você não seja preguiçoso, né? E então você vai seguir de acordo com o seu entendimento. Então, se você acredita que esse resumo pode ajudar alguém que precisa de sabedoria, você pode compartilhar com essa pessoa e deixa aí nos comentários o que você achou, o que você entendeu. Deixa o joinha aí, o curtir, se inscreva para você acompanhar aí os próximos capítulos e espero você no próximo resumo.